Vamos começar. Seja muito bem-vinda, eu sou Carol Flaviano e esse é o programa O Amor Está no Lar. Aqui nesse programa eu ensino mulheres cristãs a salvar o casamento antes que ele chegue ao divórcio. E essa edição que eu estou fazendo essa semana do Amor Está no Lar é uma edição especial de aquecimento para um evento que eu vou fazer, que é a semana O Segredo do Casamento à Prova de Divórcio. Vai ser uma semana do dia 30 ao dia 5 de fevereiro, e durante essa semana eu vou dar ali 4 aulas para vocês gratuitas. Só que para participar dessas aulas, né, para ter a oportunidade de aproveitar tudo que vai ser falado ali naquela aula, você precisa se inscrever. Precisa se inscrever através de um link. Esse link, ele tá na minha bio. Então, quando terminar a live, entra lá no meu perfil, clica no link, cadastra o seu e-mail, e aí é lá que você vai conseguir, né, entrar para esse grupo, para essa comunidade que está se formando e que vai participar desse evento, tá? Nesse evento, eu vou falar para vocês como unir fé e ciência para desvendar a cabeça do marido e fazer ele voltar a te amar como antes. Então, é uma série de conteúdos, é uma série de assuntos que eu trato lá dentro que vai te ajudar aí a salvar o seu casamento. E nessa semana, eu estou fazendo uma edição especial de oportunidades que você tem de acelerar esse processo de recuperação aí do seu casamento. E uma dessas, né, um desses aceleradores do processo de salvação do seu casamento é aprender a perdoar. É o perdão, que é justamente o tema da aula de hoje, que é como o perdão vai te ajudar a salvar o seu casamento. E quando a gente fala de perdão, é algo que as pessoas até começam a se remexer na cadeira, né? Porque quando a gente fala de perdão, as pessoas tendem a se afastar, tendem a tentar se esquivar do perdão. Por quê? Porque é um processo muito doloroso, né? Você ter que perdoar alguém que fez alguma coisa contra você, alguém que te magoou. Por que é tão difícil perdoar? Porque quando a gente tem que perdoar, a gente não consegue porque a gente tem um sentimento de revolta muito grande, né? É um sentimento de indignação, de como que aquela pessoa foi capaz de fazer uma coisa dessas comigo. Como aquela pessoa foi capaz de me magoar de um jeito tão profundo que, sabe, que me destruiu. Então, a gente sente é um sentimento muito difícil de conseguir simplesmente falar, não, eu vou fingir que nada aconteceu. É muito difícil fazer isso, e na verdade nem é essa a intenção, tá? Então, por isso que é um processo e o perdão é algo que muitas pessoas sabem que tem que fazer, mas não consegue, né? A pessoa não consegue aí perdoar. E aí, quando a gente fala disso, é como se a gente estivesse pegando uma ferida aí, né? A mesma coisa, você machucou um braço. E aí tá aquela ferida feia, e aí quando ela começa assim a cicatrizar, você vai lá no médico, só que ela tá ficando meio esquisita, você vai no médico para ver o que o médico faz. Ele não vai deixar aquilo quieto. Ele vai pegar aquela ferida e ele vai cutucar e você fala, meu Deus, o que você tá fazendo? E ele fala, não, eu preciso limpar essa ferida. Então, ele precisa fazer doer mais para que toda aquela bactéria ela saia e aquilo consiga cicatrizar de fato, que aquilo não vire uma infecção. É a mesma coisa que acontece com uma ferida que fazem na nossa alma, né? Quando a pessoa magoa a gente, é como se essa ferida ela estivesse se formando na nossa alma. E é uma ferida que, se você não trata do jeito adequado, ela infecciona. E aí ela infecciona e ela endurece o seu coração, entende? Ela te afasta das pessoas, ela te faz ser uma pessoa amargurada. Então, o processo de perdão, ele é doloroso porque você pega bem na ferida, entende? Você vai ali bem na coisa que te fez, né, que te machucou, e aí você consegue tratar aquilo. Mas se você não entende que o processo do perdão é um processo de colocar a mão na ferida sim, para tratar, você não consegue lidar com essa situação. Então, o primeiro ponto é entender que isso acontece, é um processo realmente que dói, mas que é fundamental
para que você consiga salvar o seu casamento, tá? Não é como se fosse um pedágio, sabe? Você tá ali numa jornada, numa caminhada ali rumo sabe, a melhoria ali do seu casamento, a reconstrução da sua família, que sua família volte a ser feliz de novo, é como se fosse um pedágio para que você consiga seguir nesse caminho. Então, o perdão é algo que a gente precisa buscar, sim. Só que para a gente começar a falar do perdão, eu preciso explicar para vocês o que não é perdão, porque muitas vezes as pessoas acham que perdoou, mas na verdade aquilo não foi perdão. Por exemplo, se você acha que perdoar é esquecer. Ah, eu perdoei, eu tô fingindo que não aconteceu nada, a gente tá fingindo que tá tudo bem aqui em casa, né? Por exemplo, o marido traiu, ele voltou para casa e você vai dar um jeito de esquecer. Isso não é perdoar. Perdoar não é esquecer. Sabe por quê? Porque quando você só esquece, você não consegue lidar com essa mágoa. Você até tenta, você até se força a viver bem com a pessoa, mas é como se algo te impedisse de voltar a ser feliz com ela. É como se algo te bloqueasse. Por mais que você ame, por mais que a pessoa tenha se arrependido de ter feito algo para você, quando você não entra nesse processo de perdão de fato, quando você só esquece, você não consegue se aproximar dela de novo. Você tá sempre com aquele sentimento ferido, sabe? Você tá sempre com aquele sofrimento ali a todo tempo. Porque o que acontece? Quando você não trata esse tipo de ferida, é como se o marido traiu. Ele fez isso uma vez. Você sentiu, foi difícil, foi muito doloroso, só que o fato de você não lidar com esse sentimento, com essa mágoa, faz você reviver aquele processo 1000 vezes, entende? Então é como se seu marido tivesse feito uma vez, mas o fato de você não lidar com essa dor, com esse problema aí muito difícil, com essa crise muito grave no seu casamento, se você não lida com isso, é como se você, toda vez que pensa nisso, toda vez que lembra, ou toda vez que de algum modo reage com essa amargura, você está revivendo isso de novo. E o nosso cérebro, ele não consegue diferenciar algo que realmente está acontecendo ali na prática com algo que você está ressentindo, com algo que você está revivendo, entende? Então, só esquecer, só tentar esquecer, não é perdoar, certo? E aí, quando a gente fala de perdoar, o que é, na verdade, perdoar? E isso está escrito na Bíblia, né? Em Efésios 2:13. Perdoar é permitir que a pessoa se aproxime. Entende? Então, quando a gente pensa em perdoar, não é só esquecer. Porque esquecer não vai fazer com que você consiga se aproximar como era antes. É como se você falasse assim, eu perdoei, mas não é como era antes. Se não é como era antes, é porque você não perdoou. Porque o perdão, ele traz algo muito melhor do que era antes. Quando você aprende a perdoar, você consegue ter um relacionamento muito melhor do que ele era antes. Entende? Então, se não é igual antes, ou se não é melhor do que antes, é porque você não perdoou de fato, tá? Então, isso é algo que tem que ficar bem claro. E também, quando a gente fala de perdão no casamento, não é só o perdão do marido, né? Às vezes, tem as pessoas que nos magoaram também ali no relacionamento. Uma sogra, uma tia, uma cunhada, né? Essas pessoas também que fazem algum tipo de coisa que nos magoa e que nos traz essa indignação, essa pessoa também precisa de perdão, tá? E isso, inclusive, aconteceu até no caso de uma aluna minha, que eu não vou revelar o nome por ética, mas que ela tinha um problema muito grande com a sogra. Ela já tinha perdoado o marido sobre algo que tinha acontecido ali, que foi uma traição, só que ela não conseguia perdoar a sogra. Perdoar a sogra era algo para ela que, sabe, ela vivia com aquele sentimento de indignação por ela. Então, era algo que era motivo de briga ali no casamento. Então, ela achava que o fato dela perdoar o marido já era o suficiente. E não é. E não é. Quando a gente fala de perdão e quando a gente fala de um caminho aí para percorrer, para restaurar o casamento, todas as pessoas envolvidas ali, todas as pessoas que fazem parte do ciclo, né, de convivência do casal,
têm que ser perdoadas. A gente tem que dar um jeito aí, e eu vou explicar hoje para vocês qual é esse jeito, mas a gente precisa lidar, enfrentar e entender que o perdão, ele é o pedágio para que você consiga seguir em frente, tá? Vamos lá, vamos continuar, e eu quero saber aí quem que acha difícil perdoar. Conta aí para mim. Então vamos lá. Vou continuar aqui. Por que perdoar te ajuda a salvar o seu casamento? Primeiro, porque você consegue se livrar desse sentimento que te faz mal. Quando você se livra dessa mágoa, quando você mantém essa mágoa, é como se você tivesse um sentimento muito ruim pela pessoa, só que aquela pessoa muitas vezes não quer, a pessoa nem sabe que te magoou, a pessoa até sabe, mas ela não tá nem aí, sabe? Tem gente que magoa a gente e não necessariamente o fato dela não se arrepender, não necessariamente o fato dela se arrepender é que faz com que você tenha que perdoar. Entende? Não necessariamente isso acontece. Então, o primeiro entendimento que você precisa ter sobre o perdão é, independente da pessoa se arrepender, independente se ela tenha falado, não, eu assumo que eu errei, me perdoa, me desculpa, independente disso, o perdão, ele te ajuda a salvar o casamento, primeiro, porque você se livra desse sentimento ruim. E outra, gente, perdoar não significa seguir com a mesma pessoa. Perdoar significa se livrar desse sentimento, entende? Porque se a pessoa, ela não dá sinais de arrependimento, se a pessoa não dá sinais de que quer reconstruir a relação, você precisa sim perdoar. Mas perdoar não significa continuar. Então, olha a diferença, tá? Perdoar significa se livrar desse sentimento. E deixar que e se livrar desse sentimento e deixar que a pessoa viva, sabe? Deixar que Deus faça o melhor na vida dela. Independente de qual melhor seja esse. Se seja estar com você, se seja estar em outro momento. Esse é o primeiro entendimento. Então, o perdão primeiro é para você. O perdão primeiro é para você se livrar desse sentimento de mágoa. Sabe por quê? Porque é esse sentimento de mágoa que te impede de muitas vezes se aproximar dessa pessoa para que aí sim ela queira se arrepender, para que aí sim ela entenda o mal que te fez. Porque esse entendimento do mal que a pessoa fez não é no nosso tempo, entende? É no tempo de Deus. E olha só, eu tenho uma história para compartilhar com vocês que faz muito sentido sobre isso. Eu gosto muito de uma pastora que eu já até citei algumas vezes aqui, que é a Joyce Meyer. A Joyce Meyer, ela tem uma história de vida muito difícil. Ela teve um problema na infância dela, em que o pai dela abusava dela. E era o próprio pai, sabe? Não era padrasto, não era nada. Era o próprio pai que abusava dela. E ela não era uma criança que ela escondia. Ela falou para a mãe dela. Ela falou: "Mãe, o pai abusa de mim". E a mãe dela, sabe o que fez? Não fez nada. Ela teve que viver nisso por muitos anos. Até que ela deu um jeito, ela conseguiu, né, começar a viver sozinha, mas isso foi lá na sua adolescência, lá nos seus 15, 16 anos. Até então, ela era abusada por esse pai. E aí, ela começou, né, a se aproximar mais de Deus. No começo, ela tinha muita revolta, muita indignação, e ela começou a se aproximar de Deus para que Deus tirasse isso do coração dela. E aí, a cada vez que ela tinha mais intimidade com Deus, ela começou a perceber que Deus pedia para que ela perdoasse ele. Só que o pai dela nunca se arrependeu. Até então, ele não tinha se arrependido daquilo que tinha acontecido. Para ele não tinha feito nada demais. Só que mesmo assim, Deus pedia para ela perdoar. E ela não entendia. Ela falava, mas ele não se arrependeu. Como que eu vou perdoar uma pessoa que não se arrepende? E a cada vez que ela orava, cada vez que mais ela se aproximava de Deus, mais Deus trazia isso no coração dela. Até que ela deu um jeito, ela fez, né, o que ela precisava fazer para perdoar. Ela perdoou, mesmo ele não se arrependendo, ela perdoou. E aí, só que assim, ela não vivia mais, né, ela vivia na casa dela, ela se casou e tudo mais, e ela ajudava o pai, ajudava a mãe. Esse pai e essa mãe dela continuaram vivendo juntos, e ela continuou ajudando, né, do jeito dela, ia visitar de vez em quando. Enfim, ela tinha perdoado de fato, então ela se aproximou.
Ela se aproximou. Ela não tinha mais aquele sentimento de ficar lembrando, de ficar revivendo aquilo. Então ela conseguiu se aproximar. Ela abriu o coração dela para se aproximar. E aí ela foi seguindo a vida e se passaram anos. Ela criou um ministério enorme, né? O ministério da Joyce Meyer. Se você pesquisa no YouTube, tem vários idiomas. Assim, ela é uma mulher assim sensacional. Quem não segue ainda, segue porque é uma mulher maravilhosa. Inclusive, nos meus stories, eu sempre posto um devocional dela que se chama Confiando em Deus Dia a Dia. Ele tá até aqui pertinho de mim. Confiando em Deus Dia a Dia. E é um devocional que ela fala muito dessa confiança, e eu sempre posto lá nos meus stories. Então, quem não acompanha, segue lá, que lá sempre tem uma mensagem dela que é maravilhosa. Enfim, ela criou esse ministério aí dela, e teve um momento que os pais dela começaram a ficar muito maus de saúde. E aí ela falou: não, vou ter que trazer eles para morar perto de mim. Então, ela conseguiu comprar uma casa para eles perto dela e tudo mais. E foi vivendo a vida dela. E o pai dela, irredutível nesse sentido. O pai dela nunca tocou no assunto. Até que teve um belo dia, depois de muitos anos, que a mãe dela ligou e falou assim: olha, Joyce, vem aqui, que o seu pai, ele tá muito mal, ele tá aqui na cama e ele tá chorando muito. Vem ver o que tá acontecendo, né? E aí ela foi, e aí nesse momento o pai dela falou: me perdoa pelo que eu fiz com você. E chorando, sabe? Chorando muito. Ele pediu perdão. Então, foi a aproximação dela depois do tempo de Deus, mas essa aproximação dela que fez com que cada pedrinha desse coração fechado, cada pedrinha, a cada boa ação que ela fazia, a cada gesto de amor que ela dava para esse pai, para essa mãe, a cada manifestação de carinho, a cada renúncia que ela fazia da própria carne, né? Renúncia que ela fazia do próprio sentimento. Cada vez que ela foi fazendo isso, Deus foi tirando cada pedrinha daquele coração fechado. E aí ela conseguiu aí ouvir do pai dela: me perdoa, eu tô arrependido. Então, a Joyce, ela foi a pessoa ali na família dela que quebrou esse ciclo, sabe? Ela foi ali durante todo aquele problema que ela teve. Ela tinha um irmão também que acabou até morrendo na rua, virou morador de rua, por conta dessa estrutura familiar que não existia, né? Não tinha estrutura familiar. Eles viviam nesse meio aí, né? Então, o irmão dela não seguia os caminhos de Deus, ele seguia os caminhos que iam perpetuar essa família desestruturada. Então, a Joyce, ela foi a pessoa ali na família dela que deu um basta naquilo, sabe? A Joyce foi a pessoa naquela família que falou: não, agora isso vai acabar. Esse ciclo de abuso, esse ciclo de ódio, esse ciclo de falta de perdão, ele vai acabar aqui. Então, o que ela precisou fazer? Ela precisou perdoar. Entende? Então, olha o quanto o perdão ele pode salvar o seu casamento. Olha o quanto o perdão ele pode fazer com que você consiga se aproximar da pessoa, independente de ela merecer naquele momento, entende? Então vamos lá. E com relação aos parentes aí do marido, por que perdoar esses parentes também salva o casamento? Porque tem muitos casamentos que acabam por causa disso. Tem muitos casamentos que acabam porque a esposa se desentendeu com a sogra realmente fez algo que era passível de ficar magoado mesmo, era passível de ficar revoltada, de ficar frustrada. Dá para entender se a pessoa tem esse tipo de sentimento. Não é algo assim, você tá exagerando. Tem situações em que realmente essas pessoas elas fazem o que podem para afastar o casal. Então, como perdoar nessa situação? Da mesma maneira, perdoar é necessário para que você consiga voltar a se entender com seu marido. Porque se você não perdoa, se você não perdoa um parente, se você não perdoa uma sogra, uma tia, um sobrinho, uma cunhada que te magoou, você começa a ter muitos desentendimentos com esse marido, e aí esses desentendimentos, eles vão desgastando a relação, aí desgasta a relação, aí quando tem uma festa de família, você não quer ir, porque você não quer encarar aquela pessoa, porque você tá com esse sentimento ruim, e aí você não vai, e aí seu marido vai sozinho, aí ele demora para chegar e tem briga, entende?
Então, quando você consegue perdoar essas pessoas também, o que você faz, mais uma vez? Que eu falei lá, que em Efésios diz, você se aproxima. Então, perdoar é se aproximar das pessoas, tá? Então, isso que tem que ficar bem claro para vocês. E aí, o prejuízo aí de não perdoar para o seu casamento é que você fica presa nesse tipo de sentimento. Você fica presa e aí, quando o seu marido se aproxima, você reage. Eu já ouvi caso de pessoas que voltaram com o marido, né? Teve uma traição no casamento, a pessoa voltou, ele pediu perdão, ela disse que perdoou, mas ela, na verdade, estava só retomando a relação. E aí, quando esse marido tentava se aproximar, ela já, sabe, se tornava reativa, começava a dar uns coices, patada. Ela não consegue, de fato, se aproximar, entende? Então, quando você mantém toda essa mágoa aí no seu coração, você não consegue, de fato, se aproximar dele, certo? Além disso, isso te causa um sentimento de angústia tão grande que você começa a desenvolver até doença, sabe? Ansiedade, uma série de distúrbios que você acaba desenvolvendo por não lidar com esse sofrimento, por não lidar com esse sentimento que está no coração, certo? Só um minutinho, tomar uma aguinha aqui. Deixa eu ver as perguntas aqui de vocês. Então, a Nayane perguntou, né, com relação ao arrependimento, que fica complicado perdoar quando a pessoa não se arrepende. É justamente essa história que eu contei da Joyce Meyer. O pai dela também não tinha se arrependido, e mesmo assim ela perdoou, tá? Então, independente disso, entende? E a Carol... não consigo ver o nome dela aqui, perguntou como perdoar uma traição. Deixa eu ver o nome dela. Dayana perguntou como perdoar uma traição. O mesmo processo. O processo de traição, Dayana, e eu sei que muitas pessoas têm dúvida disso aqui, né? A traição é uma quebra de confiança muito grande. A traição é como se fosse a última gota d'água ali de uma relação que já não estava boa, de uma relação que já vinha ruim, né? Os dois vinham dando sinais de insatisfação. Só que quando você começa a entender a traição como só mais uma gota d'água, você consegue entender que aquilo foi mais uma frustração do seu casamento. O problema é que essa frustração ela é muito dolorosa, entende? Então, lidar com a traição também envolve o perdão, tá? Lidar com a traição envolve esse primeiro passo de entender. E eu vou explicar aqui para vocês no final como enxergar isso por outro ponto de vista para que o perdão ele seja mais fácil de ser liberado. Mas entenda, se você quer continuar, Dayana, aí com seu marido, se ele se arrependeu, esse é o pedágio, tá? Você precisa perdoar para seguir em frente, certo? Outro problema aí de você não perdoar, e algo que é um prejuízo para o seu casamento e para a sua vida também, que é você ficar tomada por um sentimento de ira, um sentimento de raiva. E esse tipo de sentimento de raiva, muitas vezes, ele é muito mais desastroso do que a própria causa da falta de perdão, do que aquela própria mágoa que foi criada. Por exemplo, o seu marido, ele te magoou, ele te traiu, e você, tomada pela raiva, parte para agressão, por exemplo. Parte para agressão, quebra tudo em casa, ou tenta se machucar, entende? Quando você deixa com que essa ira, ela te domine, você acaba tendo uma consequência muito maior do que aquela que foi causada. Você tem uma consequência muito maior do que se você não tivesse, naquele momento, segurado essa ira, controlado essa ira, para não ter essa reação. A energia que você gasta para se controlar nesse momento, para controlar e lidar com essa situação da melhor maneira possível, é uma energia muito menor da que você gasta quando você tem raiva, quando você tem esse impulso de raiva e você reage, você agride, você xinga e você perde a cabeça e você briga. É uma energia muito menor do que essa que você gasta para se acalmar depois. Entende?
o quão é mais difícil quando você se descontrola e parte para quebrar celular do marido, jogar as coisas no marido, para você se acalmar depois e para você conseguir resolver a situação depois da ira, é muito mais difícil, entende? Então, esse também é um pulo do gato para vocês. Quando alguém te faz alguma coisa, entenda, é muito mais inteligente você se acalmar, não deixar que a ira domine a situação, porque com a ira você perde a razão. Então, é muito mais inteligente se acalmar do que se deixar levar por esse impulso, ter algo muito mais catastrófico, muito mais danoso e você não conseguir contornar depois, tá? Então, isso é algo que a gente precisa ficar atento e entender que se não controlar é um prejuízo que muitas vezes é até irreversível para o casamento, dependendo desse tipo de ira e de raiva que aconteceu aí, tá? E na Bíblia também, né? Na Bíblia, quando a gente vê lá em Coríntios, ele diz: o amor é paciente. E o que é ser paciente? Ser paciente é ser lento para a ira. Então, entenda, a ira, ela existe, mas quando você é lento para chegar até ela, quando você se recusa a ficar irado, quando você entende que a ira, a raiva não vai resolver o seu problema, você consegue ser lento para ela, você consegue afastar ela de você, entende? Então, isso que é ser paciente. Paciente é ser lento para a ira, certo? Então, vamos lá. Continuando aqui. Qual que é um erro muito comum que eu vejo as pessoas cometerem aí quando o assunto é perdão? Muitas vezes, a pessoa que te magoou, a maioria das vezes, a pessoa ela te magoa, mas ela não tem noção do quanto você ficou machucada. A pessoa que te magoou, às vezes, nem sabe que te magoou de fato, tá? Principalmente quando são pessoas ali ao redor do marido, parentes do marido, cunhados e tudo mais. A pessoa ali fez alguma coisa para você, para ela não fez nada demais e você ficou com aquela dor, você ficou com aquele sentimento. Quando isso acontece, muitas pessoas erram quando querem liberar o perdão de chegar na pessoa e falar assim: viu, eu te perdoo. Isso já aconteceu, eu já ouvi relatos disso. Viu, eu te perdoo. Aí a pessoa olha e fala: perdoar do quê? Eu não fiz nada para você? Não, mas eu te perdoo, tô te dizendo aqui que eu te perdoo. Gente, isso é um erro, tá? Não façam isso. Se você quer perdoar uma pessoa, se você perdoa alguém, entenda, não é falando para ela ó, eu te perdoo, não é falando, é demonstrando. Muitas vezes você não precisa nem falar. Se a pessoa não se arrepende, por que você vai lá falar para ela que perdoa? Ela fala: ué, mas perdoa do quê? Não te fiz nada? A pessoa nunca acha que fez. Nunca acha. Ou se ela fez, ela não tá nem aí para você. Entende? Então, o seu perdão, ele vem com a sua mudança de atitude, tá? Não adianta chegar na pessoa e falar que perdoa, não. São as suas atitudes que vão mostrar para ela que você perdoou. São as suas atitudes que vai mostrar para essa pessoa que você não se recusou a ficar magoada, que você se recusou a se sentir ofendida. Entende? Então, esse é um erro muito comum. Então, não é falando, é agindo, é demonstrando e é liberando essa mágoa aí do coração. Outra coisa, agora eu vou mostrar para vocês algumas atitudes que vocês têm que ter para conseguir perdoar. Primeiro, dentro do Elo no Lar, que é o meu programa de relacionamento, eu tenho um momento que eu falo muito sobre perdão. Porque é algo que, quando eu começo a falar, as alunas já começam já querer fazer outra coisa. Porque é algo que a gente se esquiva mesmo, é algo que a gente não quer, é um processo que a gente não quer passar, não quer atravessar. Porque é doloroso mesmo. Mas lá eu trago 8 passos para o perdão. E aqui eu trouxe um passo para vocês que vai ajudar muito. É um passo que, se vocês começarem a refletir sobre isso hoje, vocês já vão conseguir olhar aí a pessoa de um jeito diferente. Qual que é esse passo que para vocês é imprescindível de exercitar, refletir e buscar fazer? É a compaixão. O que é a compaixão? É você conseguir olhar para aquela pessoa que te magoou e observar de fato, mas observar sem o seu julgamento. Observar a história de vida daquela pessoa, sabe? O que aquela pessoa passou? Como que foi a vida dela? Como que foi a infância dela?
que ela conseguiu construir na vida dela? O que ela fez de bom? O que ela faz de bom para os outros? Se essa pessoa é uma pessoa que ela é uma pessoa pobre de espírito, sabe? Se é uma pessoa que ela não agrega nada, nem na vida de ninguém e nem na dela, você começa a olhar e falar assim, gente, realmente é uma pessoa que ela não tem nem noção, assim, do tanto de mal que ela causa, nem para os outros e nem para ela, entende? É uma pessoa que, quando você começa a enxergar por esse ponto de vista, você não para de olhar com raiva. Você começa a olhar com compaixão mesmo. E não é pena, é compaixão. Jesus disse isso lá na cruz, né? Isso está em Lucas 23, 34. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem. Eram pessoas ali que estavam crucificando o Filho de Deus e que não tinham nem noção do que elas estavam fazendo. É uma pessoa que ela não tinha. Quando a gente olha a história e a gente para analisar hoje a história de Jesus, a gente fala, gente, como que esse povo foi tão ignorante que não viu que ele era filho de Deus? Como que esse povo foi tão ignorante que não conseguiu enxergar isso? Mas realmente, Jesus, ali naquele momento, ele entendia. Eles não sabiam o que eles estavam fazendo. Eles não sabiam o que eles estavam fazendo. E mesmo quando a pessoa faz por maldade, essa maldade que vem da pessoa causa mais mal para ela do que para qualquer outra pessoa. Porque a pessoa que tem a maldade no coração, aquela maldade acompanha ela onde ela vai. Entende? Essa maldade, essa dureza de coração, tá com ela em qualquer lugar. Então, essa maldade faz mais mal para a pessoa do que para você que tá tendo uma amostrinha de tudo aquilo que tá no coração dela. Entende? Então, essas pessoas, a gente tem que olhar para elas com esse olhar de compaixão, com esse olhar de entender e falar, meu Deus, olha só a vida da pessoa como que é, né? Olha só tudo que aconteceu na vida dela, olha como que ele é. Começa a analisar, começa a ter um olhar curioso para as pessoas que te magoaram, para as pessoas que você não consegue perdoar hoje. Começa a perceber o quanto que aquela pessoa faz mal para ela mesma, certo? Então, quando você começa a ter esse olhar de compaixão, você consegue olhar por outro ponto de vista e esse sentimento de ira, esse sentimento de raiva, ele vai diminuindo. E aí se torna muito mais fácil conseguir perdoar. Entende? Então é um processo, gente, é um processo. Eu trouxe uma parte aqui para vocês de algo que vai ajudar vocês a salvar o casamento, mas o que eu quero mostrar mesmo tá nesse evento, que eu quero que vocês se inscrevam. Quando acabar a live aqui, entra no link, se inscreve para a semana O Segredo do Casamento à Prova de Divórcio, que lá vocês vão ter um caminho, sabe? O caminho completo, é como se fosse um mapa para vocês conseguirem seguir e entenda. Esse passo do perdão é como se ele fosse um pedágio para que você conseguisse aí seguir rumo a salvar o seu casamento, tá bom? Então, acabando aqui, entra lá e se inscreve e a gente se encontra na semana que vem. Tchau, tchau. Obrigada.